Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 45. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 45, diz assim: Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Versículo 48. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela palavra, Senhor, desde já lida. Pedimos que o nosso coração se mantenha aquietado para que possamos ouvir claramente a Tua voz. Fala conosco, como tem sido, Senhor, nos cultos dessa igreja, que esta mensagem vá de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Eu, como disse, espero que você consiga estar aqui logo mais para o culto da virada. Nós entendemos, quando realizamos o culto da virada, não é por falta de opção, né? Hoje nós temos muitas opções para passar a virada do ano, quer seja num local adequado, num sítio, numa praia, um momento de reflexão. Virada do ano, geralmente, a gente gosta de fazer planos, de lembrar do que se passou, né, das coisas que passaram, mas você tem várias opções. Você tem a casa de um amigo, de um parente. A gente não vem para a igreja por falta de opção. A gente vem para a igreja porque a gente prioriza ouvir o que Deus tem a nos dizer. Eu sei que nesse momento há muitas dificuldades. Nós temos pessoas que não virão porque moram longe, porque a condução vai impedir, nem todos têm automóvel, alguns têm medo do perigo noturno, enfim, há uma série de obstáculos para que a gente venha, compareça e ouça a voz de Deus. Cada qual faz o seu esforço. Eu conheço pessoas que caminham algumas quadras e vêm porque querem ouvir o que Deus tem a dizer para o próximo ano. Então, a finalidade de estarmos aqui logo mais no culto da virada é para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Não são predições futurísticas, não são revelações. Na verdade, é uma palavra de direcionamento. Então, creio que nem todos vão poder estar aqui. Esta mensagem, diferente da mensagem de logo mais, também tem a ver com o que nós estamos prestes a vivenciar. Um novo ano. Um ano cheio de expectativas, desejos e realizações. Um ano que a gente vai fazendo planos mais uma vez. Vamos calculando as coisas que passaram, onde foi que erramos, como podemos melhorar um pouquinho. Mas nada melhor do que estarmos diante de Deus para ouvir a palavra que vai dar o norte da nossa vida. O norte, se você já viu uma bússola, a bússola ela está com o ponteiro sempre apontando para o norte. Você pode ir para o sul, a bússola vai apontar sempre para o norte para você não se perder. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus vai nortear a nossa vida, ela vai apontar para o lado que realmente importa. Nós escolhemos o lugar que devemos ir. Se você experimentar, compre uma bússola dessa pequenininha, vende nos camelôs. Você pode comprar essa bússola, experimente andar com ela. Para qualquer lugar que você for, você vai ver que a bússola está apontando para o norte. Então você pode ir para o leste, para o oeste, você pode se perder,
mas o norte vai estar sempre apontado para você. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas uma bússola. Você decide para que lado vai. Você decide o que fazer com a sua vida. Mas você vai ter sempre o norte. Você vai ter sempre a direção de Deus. A palavra pregada, anunciada, para que você não se desvie e não se perca no retorno a Ele. Eu gosto muito dessa ideia de voltarmos para Deus. Voltar o pensamento a Deus, voltar as nossas ações para Deus. Você lembra quando Jesus se encontra com Pedro? Depois da última ceia, Jesus vai dizer: Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Essa ideia de conversão não é como a gente entende. É como se Jesus dissesse: depois que você fizer a conversão, depois que você voltar para mim, depois que você abandonar os seus planos, seus projetos do eu quero fazer, eu vou realizar, esse ano vai ser bom porque eu farei desse jeito, e você está precisando de um norte. Você está precisando retornar para Jesus e perguntar para Ele: o que tu queres que eu faça? Para onde devo ir, Senhor? O que devemos fazer? Será que posso dar tal passo? Será que devo continuar planejando desse jeito? Aqui é a ideia do retorno, e aqui é a ideia de termos um norte que vai nos dar uma direção. Então, a importância de um culto da virada é esse. A importância é exatamente essa: ouvirmos uma palavra que vai nos dar uma direção, um caminho a seguir. E isso, logicamente, a gente soma, não é? A gente vai, logo mais, tem pessoas que vão vir de outras igrejas. Há igrejas que não fazem culto da virada, já me ligaram: pastor, vai ter culto da virada? Eu disse: sim, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, estaremos aqui. Então, são pessoas que querem ouvir o que Deus tem para a vida delas. Se Deus quiser, estarei aqui, espero que você possa estar. Mas, por que isso, pastor? Porque só Deus tem palavras que nos direcionam nesta caminhada e nos conduzirão à vida eterna. As palavras lançadas por este mundo, ou pelas pessoas que são regidas por este mundo, são palavras para essa ocasião. Você vai ouvir nas confraternizações, onde quer que você esteja, essas felicitações. Olha, vai ser um ano de prosperidade. Aí você diz: recebo. Vai ser um ano de saúde, paz. Eu acredito que você esteja em lugares que vão sempre liberar palavras de bênção, e não palavras, não é, de desgraça. Se você tiver à mesa com seus amigos, seus parentes logo mais, e eles começarem a falar da política, do futebol, procure mudar o foco. Pense nas coisas boas. Olha, vamos falar de saúde. Esse ano nós vamos ouvir notícia de curas, de milagres, vamos ouvir a ciência criando novos remédios para realmente curar e não para vender remédios apenas. Vamos falar das coisas que queremos ouvir, não das coisas que a gente já sabe que acontece o tempo todo. Não vai ser uma boa virada de ano se você ceder a isso, tá? E se você não estiver aqui logo mais, lógico, você pode acompanhar depois. Nós temos postado aí as mensagens a cada semana, e você pode pegar essa mensagem, ouvir depois no canal do YouTube ou compartilhar com alguém. Eu acho que essa é uma excelente ferramenta de evangelização. Quando eu estiver anunciando o canal do YouTube, eu não sou youtuber, eu não sou influenciador digital. Mas eu sou um pastor que devo usar as ferramentas da nossa época. E uma das ferramentas que eu entendo como importantes para o nosso tempo é você compartilhar as coisas boas da palavra de Deus através da rede social. Então, quando você acessar lá o canal, ouvir uma mensagem, tocou o seu coração, Deus vai fazer você lembrar de alguém. Você pega aquele link e manda para alguém. Olha, ouve aí a mensagem. Não precisa divulgar quem pregou, não precisa divulgar qual é a igreja. No primeiro momento, elas só precisam ouvir a mensagem. Se elas se interessarem, você diz: olha, vamos então para a igreja que eu congrego, você vai ouvir mais mensagens como essa. Isso se torna uma ferramenta de evangelização, tá bom? Eu não estou procurando seguidores, eu não estou procurando bater nenhum recorde, não estou procurando ganhar dinheiro, monetizar a minha imagem, esqueça isso. É um canal que serve à igreja, e a partir desse momento você pode usar essa ferramenta. E como a gente está falando, né, de final de ano, virada do ano, confraternização, a gente sabe que não é muito fácil da gente se aproximar das pessoas que não têm o mesmo entendimento de fé que o nosso.
Você vai estar no seu lar, na sua casa, no meio de seus amigos, e ali tem pessoas de várias religiões, pessoas que não têm religião alguma, ou pessoas que pensam ser de fé, mas são apenas extremamente religiosas e não têm uma relação com Deus. Você vai encontrar gente de todo tipo. E aí vale a pena, essa palavra vai servir para você tomar algum cuidado com as associações, com aqueles que você vai conviver depois do culto, ou se você não vem para o culto, você vai conviver alguns momentos na virada do ano, desejoso por liberar palavras de bênção, ouvir palavras, abraçar pessoas. Olha, vai ser um ano de paz, vai ser um ano de prosperidade. Em primeiro lugar, porque nós nunca conhecemos verdadeiramente as intenções alheias. Você pode estar abraçando o inimigo, ele desejando paz para você, mas com a arma da guerra, doido para cravar nas suas costas. Isso lá fora é muito fácil da gente entender, né? A gente acredita que na igreja nunca vai acontecer isso. Quando a gente está aqui desejando palavras de bênção, é porque a gente quer ver o irmão abençoado, a sua família abençoada. Mas lá fora não, é outro nível de fé. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e eu vou ler aqui para você, capítulo 6 de segunda carta aos Coríntios, veja que ele faz uma recomendação que pode ser muito bem apropriada para essa ocasião. 2 Coríntios 6, versículo 14 e versículo 15. O apóstolo Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Uma coisa é você se encontrar, outra coisa é você se colocar de igual para igual. Debater o mesmo assunto, na mesma perspectiva, não vai dar certo. Pois, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça você conhece. O apóstolo Paulo está falando da justiça de Deus, justiça verdadeira. A iniquidade é a ausência dessa justiça. Enquanto a equidade é uma igualdade, Deus olhando para nós como seres iguais, a iniquidade faz com que um seja mais rico, outro mais pobre, um de uma cor tal, outro de outra cor, um a favor disso, outro a favor daquilo. A iniquidade gera esse descontentamento. Então, ou nós nos colocamos em julgo igual, debaixo de uma justiça de Deus, ou a gente vai se submeter à iniquidade do mundo. É quando a gente se depara com pessoas que não têm a mesma fé, mas querem que no final dê tudo certo. No final vai dar tudo certo. Todo mundo vai para o céu. Como assim? Que céu ele acredita? Eu acredito no céu de Jesus. Você também acredita nesse céu? Você pode dizer amém? Bom, então a gente trabalha enquanto tem tempo, enquanto a gente tem saúde, para caminhar com Jesus agora, para quando morrermos, nos encontrarmos com Ele. Como uma pessoa que não tem compromisso com Jesus, não quer nada com Jesus, nem acredita em Jesus, quer entrar no mesmo céu que Jesus. É quando Jesus libera aquela palavra dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ele conhece quem? Aquele que busca conhecê-lo hoje. O dia de buscar conhecer Jesus é hoje. Não dá para deixar para querer conhecer Jesus no final dos tempos. O que a gente faz quando libera uma palavra de apelo, né? Você já orou por alguém que está moribundo, que está se encontrando com a morte? A gente libera uma palavra, a gente diz: aceita Jesus, faz uma oração comigo, porque nós cremos na misericórdia do Senhor. O Senhor vai ser misericordioso, aquela pessoa vai crer nele com fé e eu acredito que ela vai para o céu. É a nossa esperança. Mas é diferente de você pensar numa pessoa que sempre buscou Jesus, se esforçou para conhecer Jesus, caminha com Jesus mesmo em meio às dificuldades, aos confrontos. Quando morrer, é lógico que a gente entende a facilidade dele estar no céu, porque ele sempre buscou Jesus. Jesus não vai abandoná-lo. Então, nesse momento, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não existe sociedade entre a justiça e a iniquidade. Continuando no versículo 14, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Vê que aqui ele é muito claro. Paulo está dizendo, uma coisa é estar na luz, outra coisa é estar nas trevas. A gente até vai se encontrar com pessoas que não estão na luz, que para elas as trevas são favoráveis. Estou falando de religião, estou falando de comportamento social também. Quando você encontra alguém que comete crimes, que mata o outro,
Você vai se encontrar com gente assim o tempo todo. Ele está nas trevas. Ele não conhece a luz, você está na luz. Isso não faz uma separação definitiva. Você vai se encontrar. Pode ser que seja um amigo, não é? Ou um ex-amigo, um parente. Mas não vai haver sociedade. Que vai haver um momento de confraternização. Isso é muito claro da gente entender. Versículo 15. Ele vai mais longe, pega pesado o apóstolo Paulo. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Não tem união. E para a gente entender, a gente vai estar ao lado de pessoas, não é? Você pode estar ao lado de pessoas que estão nas trevas, mas fazem parte do teu elo de amizade. Não tem problema algum. Talvez seja uma excelente oportunidade de falar de Jesus. Mas o que não vai haver? Harmonia. E a harmonia, para quem é músico, para quem estudou música, vai entender com mais facilidade. É quando você compõe as notas musicais de um modo que, quando sai a música, ela agrada ao seu ouvido. A harmonia faz com que a canção soe bem. E aí a gente usa o termo afinado, combinado, os graus, as notas musicais. Quando está desafinado, quando cada um toca de um jeito, é horrível. Até quem não entende música diz, meu Deus, está horrível. A orquestra, para soar, mesmo que você não goste do estilo musical, a orquestra tem que estar muito bem afinada, porque são muitos instrumentos. E as notas têm que combinar entre si na proposta daquela melodia. Então surge uma harmonia. Aí você entende porque que, ao mesmo tempo que virada de ano é um lugar de abraçar uns aos outros, nós vamos encontrar pessoas matando umas às outras. As histórias são as mesmas. Quem vai para os lugares públicos para esbaldar a carne, para ver um cantor, para ver os fogos e ouvir as explosões, também estão sujeitas a receber tiros, facadas, brigas, animosidades. Por quê? Porque é uma associação que não funciona. As pessoas que vão ali, não significando luz e trevas nesse momento, mas pessoas de bem, pessoas que vão apenas para se distrair. Olha aí o perigo do crente ser seduzido a estar nesses lugares. Ele vai pelo bem. Não, eu estou aqui porque não vai ter culto na igreja que eu congrego, eu vou para a praia, eu vou pensar um pouquinho na vida, vou ver os fogos, ver pessoas. Ele está pensando no bem, mas tem pessoas ali que não estão pensando no bem. Vão ali para roubar, vão ali para matar, vão ali para destruir. Então, tem sociedade? Não tem. Tem harmonia? Não tem. O que tem é um ajuntamento. E isso não é só porque é na praia ou num lugar qualquer. Isso pode ser na nossa casa. Os parentes, os amigos, os vizinhos que vão chegando, confraternização de final de ano, né? A porta aberta, o vizinho que nunca falou contigo o ano todo, ele quer lá ver a sua casa, ele quer fofocar a sua casa. Aí ele diz, oi, feliz ano novo, aí vai chegando. Você nem convidou ele para entrar, ele já está lá na sala. Feliz ano novo, reparando nas coisas, olhando tudo. Não sei se você já passou por isso, mas é comum, isso é comum. Cuidado. Se você disser, senta e fica à vontade, ele senta e fica à vontade. Ele daqui a pouco está abrindo a sua geladeira para ver o que tem lá. E detalhe, irmãos, se ele não for do bem, e se ele não estiver na luz, é isso que Paulo está dizendo. Não haverá harmonia. Por quê? Porque os que estão na luz jamais agradarão os que se encontram em trevas. Não agradam. Ele pode até fazer um meio termo. Eu não vou tocar em certos assuntos, eu não vou falar de Jesus. Se você não falar de Jesus, talvez dê certo. Se você for do mesmo time de futebol que ele, vai parecer uma harmonia. Ambos são, né, do mesmo time, ambos são do mesmo partido político, ambos são a favor do programa X de televisão, aí vai parecer uma grande harmonia. Mas se você falar de Jesus, se você falar da sua fé, da igreja que você congrega, do modo que você crê nos milagres, pode começar a dar problema. Porque se ele não estiver na mesma ligação, no mesmo ambiente de fé, ele vai dizer, não acredito desse jeito não. Aí vai começar a dizer coisas que não vão te agradar também. Então os que estão na luz
não vão necessariamente agradar ou não podem agradar os que estão nas trevas. Isso é uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Porque é fato, saímos daqui, e se você tiver só esposa, filhos em casa, vai ter um nível de harmonia. Se você abrir para os vizinhos, pode não ser o mesmo nível. Se você abrir para a parentela toda, os primos que vêm lá do interior, aí a harmonia vai ficar cada vez mais estranha. Porque nem todos compartilham do mesmo ambiente de fé. E aí é quando o apóstolo Paulo vai nos mostrando que incomoda e às vezes faz sofrer. Só pelo fato de você estar na luz, isso pode incomodar e fazer com que os outros sofram, ou você mesmo. Por que o crente estando na luz ele sofre? Porque esses que estão e são da luz, eles sofrem porque não estão nas trevas. Não fazem a vontade do inimigo. Então o inimigo não vai gostar disso. O inimigo vai ficar irritado. Quem é você para se sentir melhor, mais santo, mais puro? Aí começa a fazer acusações. Você que sempre errou, você que já fez isso. Ele não olha para a novidade de vida que você vive hoje. Ele vai querer remexer no seu passado e começa a fazer acusações. Aí você entende porque amanhã, ao ligar o telejornal, você vai ouvir notícias de desgraça, de famílias que mataram umas às outras. Mas é lógico, o mundo é isso. Por isso que a gente deve buscar estar pisando numa terra santa, num lugar abençoado para a nossa vida. Não é qualquer lugar que você vai se sentir bem. Se não for um lugar onde as pessoas têm o mesmo nível de fé que você, isso pode dar problema. E se você for para um lugar público, o nome já diz, é público. Vai todo mundo. Os da luz e os das trevas também. E não são poucos os que amam as trevas. Quem diz isso? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta. Qual? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então escute o que o apóstolo João está nos dizendo. Nem todo mundo que está nas trevas está enganado. Muitos estão nas trevas porque eles amam as trevas, porque eles gostam da coisa ruim, eles gostam da bagunça, eles gostam da carnalidade, eles gostam da maldade, eles se alimentam disso, eles vivem essa paixão da carne que tem vontade de ver sangue, ver o que diz o ditado, o circo pegando fogo. Eles gostam disso. Você não gosta disso, mas você está no mesmo ambiente. E você acha que foi diferente com Jesus? A Bíblia não diz que Jesus comemorou nenhuma virada de ano. Até porque a contagem do calendário judaico é diferente do nosso, assim como do calendário chinês também é. Mas uma boa parte do mundo, eu diria a maior parte da população mundial, vai comemorar hoje a virada de ano. Alguns já estão comemorando por conta do fuso horário. Mas hoje é um dia que se torna muito especial por esse motivo. As pessoas vão começar a colocar a sua expectativa, ok? Mas podem ter algumas frustrações só no encontro. Só nessa imaginação de que eu posso desfrutar da paz ao lado daquele diferente de mim, no sentido de luz e trevas. Diferente nesse sentido. Não é preferência de esporte, política, não é briga de sexo, nada disso. Estamos falando dessa linha de entendimento quanto o que seria luz e trevas. Mas os evangelhos mostram que Jesus, a todo momento, ele se defrontava ou era confrontado com as trevas, o tempo todo. Não importa se ele estava buscando estar evangelizando, buscando estar na multidão. Bastava ele estar e as pessoas se aproximarem dele, que alguns que estavam nas trevas desejavam quebrar a harmonia,
roubar a paz. Então, serve como já uma palavra de advertência para a sua vida. Logo mais, se você estiver aqui e for para a sua casa, ou se você nem vier e ficar em volta de pessoas que não compartilham da mesma fé, que não têm a mesma visão de salvação, de vida eterna, cuidado. A intenção do inimigo vai ser desarmoniar a sua vida, roubar a harmonia, a paz que Cristo libera para o seu coração. E não são poucos os crentes que são enlaçados por isso, viu? Ah, irmãos, isso é muito comum. Os convites que recebemos. Você entende por que às vezes Jesus ele deixava os próprios discípulos num lugar e ele ia sozinho conversar com Deus? Porque com Deus a gente sempre tem paz. Se a gente estiver ao lado de pessoas que têm a mesma visão, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo entendimento, a paz vai estar ali. A paz é convocada e ela se faz presente. Fora isso, o perigo é iminente. Então não pense que com Jesus foi diferente. Porque Jesus estava na luz, né? Jesus era a luz, Jesus é a luz. E por onde Jesus andava, as trevas estavam. O mundo jaz no maligno. Ele se defrontava o tempo todo com as trevas, pessoas que estavam sendo levadas pelas trevas, e aí ele incomodava. Esse texto inicial que nós lemos, que fala do momento em que os guardas vão tentar sufocar a luz, sabe o que os guardas vão fazer? Tentar prender Jesus. Eles são enviados, não é, numa mistura de ordem do Sinédrio, que eram os religiosos judeus, com Roma, com o imperador de Roma, ou subordinados de Roma, deram ordem aos guardas para prender Jesus. E aqui tem algo interessante, porque a gente vai ver Jesus sendo perseguido tanto pelos guardas romanos, quanto pelos guardas do Sinédrio, porque a igreja da época também tinha os seus guardas. Havia os guardas pretorianos, né, os guardas romanos e os guardas do Sinédrio. Quem eram os Sinédrios? Os religiosos. Os religiosos também tinham guardas. Eu não sei como é que funciona hoje em muitas igrejas, mas as igrejas mais ricas têm os seus seguranças, os seus guardas. O Vaticano tem guardas do Vaticano. Até porque o Vaticano é muito rico, o Vaticano tem um título, né, de país dentro de outro país, então eles têm que ter guardas, têm que ter diplomacia, têm que ter tudo isso. Mas esses guardas que estavam aqui, indo até Jesus para prendê-lo, não dá para definir, mas a princípio seriam guardas do Sinédrio. Nós podemos estar falando aqui de guardas também dos romanos misturados, mas eram os que estavam nas trevas e eles queriam sufocar a luz. Olha aí, dá um pulinho comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 25, e você vai entender melhor. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Veja que João está dizendo que alguns de Jerusalém, não define quem são, começaram a ficar incomodados só pelo simples fato de aparecer alguém que se dizia filho de Deus, filho do homem, qual era o termo usado pelos profetas, e o Sinédrio não fazia nada. E os líderes religiosos, fariseus principalmente, os mais rigorosos da lei, eles estavam deixando correr solto, né? E eles ficavam, bom, então eles devem aprovar o que esse tal Jesus está fazendo. Será que eles não vão fazer nada? Será que eu devo deixar de ir ao templo e seguir Jesus? Será que dá para eu parar para ouvir o que Jesus está dizendo? Eles começaram a ficar incomodados. Por quê? Lembra o que eu disse? Onde Jesus está, ele incomoda as trevas. Então, quem tinha desejo de prender Jesus, na verdade, eram todos os que estavam nas trevas. Roma, sinédrios, religiosos, o povo que não entendia quem era Jesus, que gostava daquela vidinha de ir lá só no templo, fazer a sua oração, ir embora para casa, levar o seu pombinho para ser morto, sacrificado para Jeová.
coisas nesse sentido que transmitem essa religiosidade, mas não dava àquele povo uma relação direta com Deus. Eles estavam muito incomodados com Jesus que vinha falando coisas que eles nem entendiam. Vou ler o versículo 26. Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Assim pensavam. Não, o Cristo não vai poder vir de Nazaré, da Galileia. Vamos vasculhar as Escrituras, vamos procurar entender que ele vai vir, porque a visão de um Cristo, de um libertador, de um Messias, era todo o estrondo, o barulho, o exército, o armamento. Não tinha essa visão de um homem simples vir dizendo que era o Filho de Deus. Eles não conseguiam processar isso. Versículo 28. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. Vê que ele fala de uma missão. Ele se coloca como enviado de Deus, tá? Aqui não há ainda a ideia do Deus encarnado. Aqui é a visão do Filho de Deus. Alguém enviado numa missão, Messias, que para alguns vai ser só o profeta. Até hoje tem gente ainda pensando que Jesus era um homem legal, um cara legal, mas era só isso, não tinha nada a ver com Deus. E ele já explicou nas demais escrituras que ele e Deus eram um só. Então não entende quem não quer. Vê que quando você conversa isso com determinadas pessoas, elas rejeitam. Elas amam as palavras de Jesus, elas têm até retratinho de Jesus, apesar de naquela época não ter máquina fotográfica, né? Mas eles cismam em dizer que tem retratinho de Jesus. Ah, o meu Jesus, está aqui, o seu está onde? Aí você diz no coração. Não, não serve, tem que ser esse. Essas discussões que às vezes acontecem no meio da família mostram o julgo desigual. Está aqui, ó. Ok? Versículo 30. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ele não ia ser preso e levado antes da hora. É quando a gente diz que Deus está no controle de tudo. Versículo 31. Porém, muitos dentre a multidão creram nele, olha aí, a luz é atrativa, e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que esse homem tem feito? Veja que eles acreditavam, mas não entendiam. Porque ele já era o Cristo. Eles estavam seguindo, muitos seguiam Jesus só porque ele fazia milagres, porque ele multiplicava os pães. Você está pensando que hoje é diferente disso, gente? Quando Paulo fala de julgo desigual, ele não está falando só de religião diferente. Você pode estar na mesma igreja que seu irmão e viver um julgo desigual com ele. Porque se ele acredita no Cristo que só faz milagre, no Cristo que não diz nunca não para você, então você crê diferente, de um Cristo diferente. O Cristo que nós cremos é o Cristo que tem poder para fazer e tem poder para não fazer. Tem liberdade para operar e tem liberdade para dizer não vou operar. O Cristo que nós cremos nesse lugar é o Cristo que faz o que bem agrada a Ele, não a nós. Enquanto que alguns lugares estão buscando Cristo, porque enquanto Cristo está agradando a eles. Não, nós não estamos aqui porque Cristo nos agrada. Nós estamos aqui, e se você concordar, depois você diz amém. Porque nós nos agradamos dele. Você pode dizer amém por isso? É diferente. Ai, pastor, eu estou aqui porque Cristo fez um milagre. Eu estou aqui porque ele ainda não fez nenhum milagre. Mas eu creio que ele vai fazer. Então, aí já tem um julgo desigual. Eu estou aqui porque Cristo abriu uma porta. Foi Ele que me deu a empresa que eu estou. Ele que tem me feito prosperar. Glória a Deus. Mas tem muitos que estão aqui que não têm porta de emprego aberta e amam Cristo do mesmo jeito. Estão aqui porque não foram curados das suas doenças físicas, mas amam a Cristo do mesmo jeito. Louvado seja Deus.
Não estamos aqui buscando aquele que pode sempre fazer. Nós estamos aqui buscando aquele que tem poder para fazer. É bem diferente. Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Aí começa o incômodo. A luz está incomodando. E aqui a gente não pode se esquecer, e volto para a sua confraternização de logo mais à noite. Esses guardas, eles são apenas mandados. Eles estão recebendo ordens. Não significam que necessariamente eles estão nas trevas, mas estão a serviço das trevas. Você pode se deparar com pessoas, e isso serve para logo mais, e serve para o ano de 2024 todo. Você pode se deparar com pessoas que você vai achar que eles são o verdadeiro mal. Às vezes não são. Alguns são, alguns estão enganados, alguns estão se esbaldando da maldade, e alguns são apenas mandados, que ainda não foram libertos. Alguns que ainda não experimentaram da liberdade, de querer fazer, de poder fazer, mas desejar não querer fazer o mal. Entende isso? Você está entendendo até aqui? Posso ouvir um amém? Então, o que a gente não pode se esquecer? Muitas vezes a gente está lutando a luta errada. A gabinete pastoral, às vezes, revela essa visão da luta errada. Quando alguém se aproxima e diz, pastor, eu estou em conflito com o primo, com o vizinho, com o cunhado, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Eles são do mal. Eu digo, calma. Não significa que eles são do mal. Eles podem estar banhados de trevas. Talvez haja um jugo desigual. E jugo desigual, a gente sempre pensa em marido e mulher, né? Sociedade. Não. Você pode estar na sociedade, você pode estar trabalhando numa empresa, você pode estar ao lado de pessoas, você pode estar na igreja com jugo desigual. Ah, eu vou caminhar com esta pessoa, mas essa pessoa crê num Cristo diferente do seu. A igreja é a mesma, mas às vezes o pensamento é outro. Aqui tem jugo desigual. Então, o que não podemos fazer? Atacar, atirar, desejar o mal. Nós podemos nos defender, mas cuidado como que você vai se defender. Porque a mesma arma que serve para a defesa, serve para o ataque. E se você ataca alguém que não é do mal, mas está sendo enganado pelo mal, aí você dá conta a Deus. Versículo 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e estes lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Sabe o que está acontecendo? Eles estão tendo que prestar contas. Esses que servem ao mal, na visão que estamos trazendo para o nosso dia a dia, eles prestam conta para o mal. Alguém está mandando. Alguém deseja isso. E você entende que nós temos um inimigo comum, natural. O diabo que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Esse é o verdadeiro mandante. Abaixo dele tem os seus demônios, seus capilotos, sei lá como você acredita nisso. Mas tem também as pessoas que se sujeitam. Às vezes eu encontro com pessoas, gente, eu digo assim, meu Deus, essa pessoa não era para ser assim. Ele tem religião, ele tem fé, ele diz que acredita em Jesus, ele carrega a Bíblia, ele prega. Mas é um bichinho de estimação do cão. Porque as ações dele são ruins. O modo dele viver, atacando, dando tiro, maltratando, fazendo mal, parece que ele não vem de Deus. Aí eu estou mudando o termo. Bichinho de estimação do cão é pesado, né? Aí eu uso encardido. Isso aí está encardido ainda. Não fez uma lavagem completa. Não. Em alguns casos, quando eu estou aborrecido, eu chamo de mamífero. Porque é um mamífero, né? Digo assim, esse mamífero, vem cá, mamífero. Aí a pessoa vem e não sabe que eu estou aborrecido com ele. Mas ele é mamífero, não vai poder nem processar, né? Porque é mamífero, segundo a ciência. Mas deu para entender que não estou feliz. Por quê? Por que você faz assim? Ou você nunca se encontrou com um crente
que deveria liberar uma palavra de bênção, de paz, de prosperidade, e está rogando praga. Ah, tem um monte. Bichinho de estimação. Encardido, mamífero, seja lá o que for que você queira o nome dar. Então Jesus está sendo perseguido agora por esses guardas, mas ele sabe que por trás deles tem um mandante. E aqui no caso de Jesus havia todo um grupo, um conluio de bandidos escondidos atrás da religião, que eram esses homens que estão na oportunidade querendo o mal de Jesus e não conseguem enxergar o bem que ele vai fazer à humanidade. Então eles não são o mal necessariamente, mas eles também estão recebendo ordens, estão inspirados nas coisas ruins desse mundo, estão atrás de dinheiro, de fama. Você entende quando às vezes eu sou crítico com alguns líderes religiosos, que eu digo, esse homem não é de Deus coisa nenhuma, isso é do diabo, mas segue ele quem quer. Por que ele é do diabo? Porque ele só pensa no dinheiro, ele só pensa na luxúria, ele não dá atenção às coisas simples da vida. Então, pelo amor de Deus, o que tem de Cristo nele? É do cão. Ai, pastor, você está com medo de castigo? Eu não estou. Não, irmãos, pelo amor de Deus, bichinho de estimação do cão. Está vestido de crente, está com Bíblia na mão, está pregando a palavra, está rodopiando, está falando em mistério, está fazendo qualquer coisa linda dos olhos verem. Mas quem tem o Espírito de Deus não se deixa enganar. Olhe com os olhos da fé. Há alguém por trás de tudo isso. Ok? Vamos lá. Por que Jesus sabe que eles não são mal em si? Efésios, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo. As orientações do apóstolo são muito fáceis da gente entender, né? Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, olha o conselho que ele nos dá. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo que enviam esses guardas sobre a sua vida. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo diz que tem toda uma nuvem pesada sobre nós que rege o mundo. Por que não rege o crente? Porque ele está na armadura. Porque ele lê a palavra, porque ele frequenta a escola bíblica, porque ele não falta um culto, porque quando ele falta o culto, ele está em casa lendo a palavra, não está distraído, porque ele não cede às tentações, porque ele vence a carne, enchendo a sua alma de paz e do Espírito. Olha a diferença. Mas a nuvem está aqui. E por que tais pessoas, que são os guardas aqui no texto, eles cedem facilmente e recebem ordens? Porque eles não são libertos. Porque eles estão olhando para o alto, não para ver Jesus, estão olhando para o alto para contar estrela. Estão olhando para o alto para esperar algo extraordinário vindo dos céus, uma ordem dos ETs. Eles estão pensando nas coisas desse tempo. Vão na virada do ano olhar para os fogos e dizer, esse ano vai ser bom, porque o número de fogos foi maior, porque o tempo de explosão melhorou, porque isso é sinal, tudo é sinal para eles. Cuidado, irmãos. O diabo também deve ter feito alguns sinais estranhos quando caiu na terra. Muitos sinais. Então Jesus, logicamente, o Espírito que está nele é o mesmo Espírito que vai instruir Paulo. E Paulo vai dizer então, e a gente pode entender que Jesus não era levado a guerrear contra os guardas, porque os guardas não são o problema. O problema é quem está por trás dos guardas. Esse é o problema. E que a gente perde essa visão. Por isso que a gente vê crente brigando com crente, crente matando crente, crente matando crente. Eu não estou falando do mundo, estou falando da nossa casa. Estou falando do ambiente cristão. É impressionante o que está acontecendo, amigo. Nós somos um país de maioria cristã. Prende um jovem, o que você é, menino? Não, eu sou neto de pastor, filho de pastor, esposo de pastora, eu estou no crime porque não tem resposta. Você fala, pelo amor de Deus, ele teve muitas oportunidades, ele não aproveitou nenhuma delas. Mas a primeira brecha que o diabo abriu, ele aproveitou.
está se esbaldando. Olha aí, é a imagem desses guardas. Então, há um mandante que, nesse momento, é invisível aos nossos olhos. Quando você se deparar, e eu espero que você não se depare, durante a virada do ano e no próximo ano, com pessoas que você vai lembrar dessa mensagem, vai dizer, esses são aqueles guardas que o pastor falou na mensagem. Mas não são eles que vão cair com a minha espada. Eu tenho que derrubar com a minha espada aquele que está por trás deles. E aí é uma luta mais cruel, irmãos, porque o inimigo é invisível. Mas, segundo o texto, os planos do inimigo serão devidamente frustrados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Para quem está de pé, para quem se mantém na luz, para quem vai de vez em quando dar uma espiadinha nas trevas e volta para a luz, não funciona assim não, hein? Tem crente que descobriu onde fica o interruptor. Aí ele fica brincando. Trevas, luz. Trevas, luz. Aí um dia ele acende, uau, glória a Deus, aleluia, eu estou na luz, ele fala de Jesus. Aí ele lembra do interruptor, vai lá, desliga um pouquinho. Ninguém está vendo. Nas trevas ninguém vê. Aí ele pensa que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Esse é o problema. Esse é o problema de terem muitos fracos e não poucos os que dormem. Esse é o problema que a igreja enfrenta hoje. Estar nas trevas. De que vale a luz para quem é cego? Tanto faz. E quem é o cego na visão espiritual? Aquele que não quer ver. E aí o dito popular é verdadeiro. O pior cego é aquele que não quer ver. Não adianta luz para ele. A forma de Jesus falar, pensar, agir, reagir era diferente. Aqueles guardas, mesmo sendo mandados e vão prestar conta, porque eles foram lá para prender Jesus, eles ficaram impactados, irmãos. O testemunho que Jesus deu diante deles, impassível, os guardas ali, e eles não interromperam, e a gente imagina Jesus falando, a multidão, eles pararam para ouvir. E quando para ouvir Jesus, irmão, oh glória, se você se colocar na brecha para falar de Jesus, as pessoas vão parar para te ouvir, e coisas extraordinárias acontecerão, louvado seja Deus. Elas não são transformadas quando você para falar de futebol, de política, de religião em si. Elas são impactadas quando você para falar de Jesus. Talvez o melhor assunto para a virada do ano seja Jesus. Creio eu. Cuidado com os laços do passarinheiro e da peste perniciosa, porque eles estão nos lábios daqueles que estão em trevas. Veja que o inimigo não desiste. Versículo 47. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? O inimigo está insistindo, né? O tiro que era para acertar Jesus agora está indo em direção aos guardas. Eles estão furiosos, esses guardas deveriam ter trazido Jesus, não trouxeram. Será que eles foram enganados? Quando os guardas voltaram, e eu não li o versículo 46 de novo, quero ler, eles não trouxeram Jesus e ainda responderam, versículo 46, jamais alguém falou como este homem. Tem algo neste homem que a gente não conseguiu prendê-lo. Mas não foi, sabe a visão? Não é que os anjos estavam ali acampados e todo mundo com espada e os guardas tiveram que bater em retirada, não. Não, eles não viram nada, só viram Jesus. Eles viram tudo o que precisavam ver, Jesus. Sabe o que seus parentes que ainda não servem a Jesus precisam ver? Jesus. Sabe o que seus vizinhos precisam ver? Jesus. Sabe o que a humanidade precisa ver? Jesus. E como é que eles veem Jesus? Na igreja. A igreja é a imagem visível do Deus invisível. Diga glória a Deus por isso. O problema é que a igreja às vezes perde o foco. O problema é que às vezes a igreja não quer mostrar Jesus. A igreja quer mostrar poder, riqueza, fama, seguidores, dinheiro, né? Oh, como tem. Espero que isso aqui não aconteça nunca neste lugar. A igreja pode ser feita de ouro. Qual o problema? É só ter dinheiro para folhear as paredes de ouro.
eu colocaria ouro em todas as paredes. Qual o problema? É bonito. Mas eu não estou atraindo ninguém para ver o ouro. Se eu fizer isso, eu já estou em condenação. Então, tanto faz se a parede é de ouro, se a parede é de barro, se está bem pintada ou mal pintada. Porque quem eu devo apresentar é Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Então, veja que o inimigo fica incomodado. Versículo 48. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? É como se eles dissessem, olha, da nossa parte ninguém creu, só esse povo. Olha o que ele diz sobre o povo. Mas este povo, versículo 49, que nada sabe da lei é maldito. Aí tem uma observação daquilo que eu acabei de falar. Já inventaram Bíblia, tá, irmão? Fala para o seu irmão, já inventaram Bíblia. Fala para ele, já inventaram Bíblia. Por quê, pastor? Porque você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Esse povo que está sendo chamado de maldito, eles não conheciam a lei porque eles não tinham acesso à lei e não sabiam ler e escrever direito. Não podiam debater com os sacerdotes. Hoje, o crente que sabe ler e escrever só é enganado se ele quiser. O crente que sabe ler e escrever só segue filhos de estimação do cão se ele quiser. Não vem com essa ideia de dizer que eu fui enganado, não, porque você já tem razão suficiente para ler, escrever e buscar. Você sabe orar? Ore. Sabe jejuar? Jejue. Sabe ler e escrever? Então pegue a palavra de Deus e vai se aprofundar nas Escrituras. E Deus vai falar com você poderosamente. Louvado seja o Senhor. Busque o poder de Deus. Olha aqui, o poder de Deus não é reteté. Reteté pode ser uma consequência de um poder de Deus incontrolável. Olha como eu vejo o reteté. Pode ser, irmão. Poxa, tem horas que eu estou aqui no louvor que dá vontade de sair rodopiando. Mas como a minha razão já me ensinou que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não incorpora ninguém. Quem incorpora é o cão. São os demônios. Eles entram em você e você se mexe. E você não tem controle. Não. Se a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, eu que vou decidir se eu vou querer ter o controle disso ou não. Então, se eu perco o controle, tem alguma coisa errada. Pode ser que não seja o Espírito do profeta sujeito ao Espírito de Deus. Pode ser que seja o espírito do profeta querendo agradar a carne, porque a carne quer aparecer. A carne quer mostrar que é mais santa. A carne quer mostrar que é mais isso, é mais aquilo. É a carne. Então eu tenho minhas ressalvas, sabe? Eu aceito todos os dons espirituais. Visão, revelação, profecia, tradução de línguas, falar em línguas. Aceito tudo, mas eu olho com cuidado, porque Deus já me deu uma razão para olhar e buscar em Deus uma resposta para aquilo, porque tudo tem que ter resposta. O que faz uma pessoa ficar translouca de um momento para o outro? É o poder de Deus, pastor. Como assim? O poder de Deus quer fazer de você virar uma galinha? Porque tem unção da galinha, tem unção do galo, tem unção do leão, tem unção do riso, tem unção do macaco, tem unção de animais o tempo todo, irmão. Tem alguma coisa acontecendo com a igreja? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a igreja? Eu prefiro ficar na unção da harmonia. Eu sento, ouço o pregador, me alimento, dou glória a Deus quando eu entender que é para dar glória a Deus. Quando não é para dar glória a Deus, eu fico quieto. Quando eu ouço alguma asneira, porque às vezes a gente ouve asneira, né, irmãos? A gente fala asneira, por que não pode ouvir asneira? Eu digo assim, misericórdia, só. Não critico. Olha a diferença, irmãos. Olha o posicionamento da igreja que vai fazer com que onde quer que estejamos, todos verão Cristo em nós. E é disso que o mundo está precisando. O que o crente não pode ser seduzido a fazer? Revidar. Porque eu fico imaginando Jesus pregando, tá? Espero que nunca aconteça aqui, mas do jeito que as leis são feitas, pode ser que um dia eu esteja pregando e entre os guardas e digo, vamos prender esse pastor. Aí qual vai ser a minha reação? Revidar? Puxar uma arma dentro da minha mala? Nem mala eu carrego, mas uma arma dentro da mala? Não, ninguém vai me prender.
Não, eles querem me levar? Vamos lá. O que vocês têm a ouvir? Posso falar? Vou falar de Jesus. Talvez Jesus queira que eu fale lá na cadeia, porque ninguém está indo, eu vou lá falar. Tem coisas acontecendo. Pastor, mas tem muita igreja que faz serviço na cadeia. Eu sei, irmãos. Eu já fui capelão de presídio muitos anos. E era interessante como eu via pessoas sérias falando de Jesus e pessoas usurpando da fé para buscar dinheiro daqueles que roubavam. E até hoje tem pessoas que são sustentadas pelos criminosos que roubaram o dinheiro da sociedade, esconderam em algum terreno e estão lá construindo retiros nesses terrenos para tirar o dinheiro enterrado. Não pense que é brincadeira e nem papo de pescador, não, que eu não sou pescador. A coisa é muito mais séria do que você imagina. Vamos ganhar almas. Posso ouvir um amém? Almas, sim. Versículo 49. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Infelizmente, essa visão continua até hoje. O povo que nada sabe se torna maldito porque segue maldições. O povo que nada sabe não é porque não sabe ler e escrever. Porque se você parar para ouvir, você aprende, mesmo que não saiba ler e escrever. O problema é que o povo não quer parar para ouvir, não quer raciocinar, não quer processar. Aí vê um sinal, uau! Eu vou seguir isso aqui, porque isso aqui, ok, é o mundo de hoje. É alguém seguindo alguém, menos Jesus. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Deus está vendo tudo isso. Não vai abandonar aqueles que querem estar debaixo da luz. Os guardas podiam ser punidos. Os guardas podiam ser presos por não cumprirem uma ordem. Não sei qual seria a pena capital para eles, mas eles podiam receber grandes punições, e não receberam. Pelo contrário, aqui está toda uma defesa. Versículo 50. Nicodemos, que era um dos fariseus, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha a defesa que ele fez para que esses guardas não recebessem punição. Eu não estou fazendo defesa dos guardas, mas eu estou entendendo que Deus criou um modo deles se guardarem daqueles problemas que eles arrumaram para eles. Porque qual era a ordem? Prender Jesus. Só que quando eles chegaram lá, irmãos, se eles estavam nas trevas, eles viram uma maravilhosa luz, louvado seja Deus. Assim como nós vemos, assim como nós somos dependentes dessa luz para enxergar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Crente que não confia na palavra, não tem a luz para caminhar. Por isso que anda em lugares escuros, infelizmente. Versículo 52. Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Sobrou para Nicodemos. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Poxa, a gente já sabe que aqui eles estão interpretando errado a lei. Eles criam as suas próprias leis. Não há uma definição dizendo que da Galileia não se levanta profeta. O que há é uma frequência de profetas sendo levantados em outros lugares. É por isso que alguns não acreditam nas coisas simples da vida. Esse homem é rei? Olha como ele se veste. Esse homem é... Isso aconteceu essa semana comigo, eu estava aqui na padaria, eu e Vera, e fomos tomar um café. Fui tomar café aqui na padaria, pertinho. Estava de chinelo de dedo, bonezinho, bermuda e camiseta. Quem me conhece, conhece. E um que me conhecia: oi, pastor! Aí todo mundo parou para olhar. Cadê o pastor? Não tem pastor aqui. Porque pastor tem que estar como? Assim, né? Não, irmãos. Estratégia. Deus te abençoe, meu querido. Tudo bem? Vai em paz. Aí eles viram que alguém estava respondendo. Devem ter imaginado, ele é o pastor. Mas por que ele está assim? Eu estou assim porque eu sou assim. Eu vou estar como pastor na igreja, mas na minha casa eu sou eu. Mas não deixo de ser pastor. Porque o que eu tenho que mostrar o tempo todo é Cristo. Não estou aqui para apontar minhas qualidades e nem gostaria de ser ressalvado os meus defeitos.
Pelo contrário. Se os meus defeitos afloram, eu não mostro Cristo, eu mostro a minha falha. Mas se as minhas qualidades afloram, eu posso estar apontando para mim mesmo. Isso é um outro perigo que eu corro. Então, veja, você vai estar numa confraternização. Você vai falar com pessoas. E você vai acordar amanhã pela manhã, a virada do ano já aconteceu, e você ainda vai receber Feliz Ano Novo de muita gente no meio da rua. Não é assim que funciona? Será que eles estão realmente desejando um Feliz Ano Novo ou estão acostumados a dizer isso? Aquele que deseja um Feliz Ano Novo, ele apaga as coisas tristes do ano que se vai e procura melhorar no ano que se vem. Nós só vamos ter um Feliz Ano Novo se nós trabalhamos em 2023 e desejarmos continuar trabalhando em 2024. E qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é descansar no Senhor. No meio dessa bagunça toda, versículo 53. E cada um foi para a sua casa. Quem era das trevas, voltou para as trevas. Quem era da luz, deve voltar para a luz. Porque neste final de ano, escute o que eu vou dizer, porque a cada ano é assim que funciona. Neste final de ano, tem muitos crentes que não entendem a necessidade, eu vou dizer necessidade, não vou dizer obrigação, necessidade de estarmos na casa de Deus todos os dias. Todos os dias. Culto da virada, eu vou para a casa de Deus. Não, pastor, mas eu recebi um convite, me deram uma suíte no Copacabana Palace, eu fui sorteado, eu achei um brinde na caixa do sabão em pó e ganhei um... Estou inventando uma história, né? Ganhei uma suíte no Copacabana Palace, eu não posso perder, pastor, isso é de Deus. Será que é? O que você vai ver lá? Com quem você vai estar? Quais são os assuntos? Você vai falar de Jesus lá? Se for, vai. Não. Lá eles nem podem saber que eu sou crente, senão eu perco o prêmio. Perde mesmo. Tem lugares que quando você diz que é crente, esquece o prêmio, tá? Você vai tomar paulada. Quem confia no Senhor verá o grande livramento que Ele dará. Eu não tenho dúvida. Para você que busca o poder de Deus, a justiça de Deus, usa a sua razão para confirmar a sua fé, você vai ter um ano de 2024 muitíssimo abençoado. Você crê nisso? Você pode dizer amém por isso? Vamos nos colocar de pé. Eu vou ler Mateus capítulo 24 para a gente encerrar. Não é um pré-anúncio do ano de 2024. Espero que não seja. Mas que há essa possibilidade, há. Quando Jesus diz, capítulo 24, versículo 9... Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. O esfriamento desse amor, irmãos, escute, o esfriamento desse amor não é a diminuição de pessoas religiosas ou de fé. É o esfriamento do amor de uns para com os outros. Você entende por que Jesus resume os mandamentos em apenas 2? Ele manteve o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele resumiu tudo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você desejar feliz ano novo para alguém, deseje de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deseje o bem para a pessoa que vai estar perto de você. Abrace com amor. Espere ver mudança na vida dessa pessoa. Seja a luz em meio às trevas. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti
pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de, como família de fé, estarmos reunidos nesta casa, Senhor, nesta casa de oração, que o Senhor permitiu a construção para que nos reuníssemos e convidássemos a Tua presença. Fica à vontade em nosso meio, que a Sua presença seja real onde quer que estejamos. Esteja conosco na nossa caminhada neste novo ano. Esteja conosco no nosso lar, nos lares dos nossos amigos e familiares. Seja conosco, Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.